Bom, hoje eu vou dar continuidade a uma discussão que foi iniciada no vídeo da semana passada, no qual falei sobre 4 das 8 peças aqui do Teatro Reunido, do Lúcio Cardoso, com organização do Antônio Arnone Prado. Portanto, se você não assistiu aquele meu vídeo, eu sugiro que você faça isso, porque uma vez que existe essa continuidade bastante direta entre esses dois vídeos, para que você entenda melhor algumas coisas que eu vou comentar agora, é interessante que você tenha visto lá o vídeo anterior. Então, se você não viu, ele vai estar linkado em uma playlist que eu vou deixar na descrição deste vídeo que você está vendo agora. Mas enfim, algo se destaca e perpassa e atravessa as 4 peças que eu vou comentar no vídeo de hoje. E esse algo é o tema da loucura, que surge quase sempre como um elemento a mais no processo de dissolução do indivíduo, que acaba, enfim, acontecendo com os protagonistas do teatro cardosiano. E aqui, no caso dessas peças, essa dissolução se dá principalmente porque a família aparece como algo negativo, lembrando que essa é uma discussão que está muito presente na literatura gótica, como eu disse no vídeo anterior, que foi ao ar na semana passada. Em todo caso, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre 4 peças. São elas, então, Prometeu Libertado, que é uma peça de um ato e talvez a mais diferente dentro de todo esse conjunto aqui, incluindo as 4 peças do vídeo passado. Para além de Prometeu Libertado, vou falar também sobre O Escravo, O Filho Pródigo e Os Desaparecidos. E no caso de Prometeu Libertado, que é uma peça que não chegou a ser encenada, nós temos apenas 2 personagens, Prometeu e Eco. E a dinâmica entre eles é própria da dinâmica que se estabelece em textos que tematizam a questão do duplo, pelo menos de início, na medida em que Eco sempre repete os questionamentos, as afirmações, as incertezas do protagonista e personagem título, que é lá o Prometeu. Outra coisa importante é que, como o título da peça sugere, esse texto do Lúcio Cardoso acaba continuando aquela peça do Ésquilo que trataria do fim do castigo de Prometeu. E neste caso aqui nós estamos falando de um Prometeu que, por mais que tenha sido liberado de seu castigo, nós estamos falando de um sujeito que se sente profundamente aprisionado nessa condição intervalar entre o humano e o divino, já que ele não se lembra do porquê de ter sido castigado e de se sentir tão impotente e abandonado no presente momento, né? Então, uma vez que só existem ali ele e o Eco é algo que não tem, pelo menos inicialmente, uma forma física concreta, é muito interessante pensar nesse personagem mitológico tão importante, mas que aparece aqui abandonado até mesmo por aquela águia que ficava comendo seu fígado durante o dia para que ele se regenerasse durante a noite. Diante disso, tendo em vista que está livre pela primeira vez depois de muitos anos, Prometeu não sabe o que fazer de si, não sabe o que fazer de toda essa liberdade e acaba se angustiando em um processo que leva à peça um caráter bastante existencialista. E nós podemos associar de maneira muito fácil a obra do Lúcio Cardoso àquela corrente filosófica. E veja, essa angústia da liberdade, sentida aqui pelo protagonista dessa peça, reforça ainda mais a sua condição humana. Então, aquilo que no texto do Lúcio Cardoso marca a condição de Prometeu é também o motivo de seu castigo, se nós formos nos lembrar que, de acordo com a mitologia, Prometeu foi castigado depois de roubar o fogo dos deuses e entregá-lo à humanidade. Então aqui nós temos o tema do duplo que se desdobra, uma vez que o Eco é duplo de Prometeu, como se fosse ali a voz da consciência do protagonista, ou ainda como se fosse a parte divina de Prometeu.
Assim como a identidade de Prometeu é por si só desdobrada, é por si só dividida, é por si só dupla entre o humano e o divino. E quanto mais a peça avança, mais perceptível fica que o lado humano acaba se sobrepondo ao lado divino, e isso impacta profundamente a relação que se estabelece entre esses dois personagens do texto. Já em outra peça aqui, dessas 4 que eu vou mencionar nessa fala de hoje, que é a peça intitulada Os Desaparecidos, e que também não chegou a ser encenada, nós temos um conjunto de personagens que são, como um deles define, náufragos da vida. E aí, na verdade, das 8 peças aqui desse teatro reunido, Os Desaparecidos foi a que eu menos gostei, justamente por tê-la achado bastante repetitiva, uma vez que os 3 atos se desenvolvem em um mesmo cenário e a partir de uma estrutura que é muito semelhante. Então veja, esse cenário em que se desenrola a peça é um barracão abandonado, ou supostamente abandonado, que fica perto de uma praia. E, pelo visto, essa praia é muito frequentada por pessoas que querem tirar a própria vida. E eu digo isso porque 2 das personagens foram impedidas de cometer suicídio, e é aí que elas acabam se envolvendo na trama da peça. Uma dessas personagens é uma moça chamada aqui de Lili. Ela é uma jovem de 17 anos que sempre teve tudo e por isso acabou se entediando com a vida, de modo que decidiu se matar. A outra é uma senhora chamada Lula, que resolveu cometer suicídio por ser muito sozinha no mundo, e aí é isso que acaba impelindo essas 2 personagens em direção a essa tomada de decisão tão extrema. Tudo isso se passa em uma véspera de Natal, em que está caindo uma verdadeira tempestade, então o mar está agitado, o que torna mais propício o suicídio por afogamento. Mas acontece que ambas as personagens são impedidas de fazer isso e levadas à força para esse barracão onde a peça se passa. A partir de então, vários personagens de índole bastante duvidosa passam a entrar nesse barracão para se esconder, o que não faz sentido nenhum, porque esse lugar é descrito como algo abandonado, mas ao mesmo tempo é um entra e sai sem fim ao longo de toda a peça. E como todo mundo ali que se reúne nesse espaço é meio suspeito, tendo em vista, evidentemente, que cada personagem parece ser um reflexo dos outros, o clima de desconfiança vai aumentando conforme a peça se desenrola. E como sempre, o Lúcio Cardoso consegue construir muito bem essa sensação de opressão, esse clima de desconfiança é talvez o grande ponto alto dessa peça aqui. O problema é que, uma vez estabelecidos esses personagens, eles passam a fazer monólogos se apresentando, e assim a gente descobre que estão ali desde um padre que largou a batina porque percebeu que o seu trabalho ajudando pessoas necessitadas não havia levado a lugar nenhum, até um marido que, por exemplo, estrangulou a esposa porque ela o traía. E no meio disso, entre esses 2 extremos, nós temos ainda um ladrão que estava fugindo da polícia, um homem que matava ricos por prazer, e uma senhora que não via mais sentido na vida depois que o marido morreu e os filhos cresceram e a abandonaram, e por isso ela acabou ali se tornando uma alcoólatra, além, é claro, das 2 personagens citadas antes, que foram até aquela região para tentar tirar a própria vida. Então, funciona sempre do mesmo jeito. O personagem se apresenta, conta a sua história e os outros personagens comentam. Aí um desses outros personagens vai, se apresenta, conta a sua história e os outros comentam. E assim vai indo a peça inteira. E como se não bastasse esse problema, essa repetição, no final da peça as coisas se resolvem magicamente e surge ali uma conclusão meio moralizante que acaba quebrando um pouco do tom do texto.
Então, eu senti lendo essa peça aqui, pensando nesse final, a mesma coisa que eu senti quando eu li pela primeira vez lá O Crime e Castigo do Dostoiévski, que é, enfim, um livro incrível, mas aí você chega no último capítulo, você tem aquele arco de redenção que repentino, né, do Raskolnikov, enfim. Tudo isso por conta de um tom também meio moralizante, meio, enfim, pedagógico que o autor coloca ao final daquela obra. Inclusive, eu já fiz uma leitura conjunta de Crime e Castigo aqui no canal, vou deixar o link para a playlist na descrição. Por outro lado, a peça O Escravo, que foi escrita em 1937 e estreou em 4 de dezembro de 1943 com direção do Adacto Filho, é uma peça muito mais interessante. E veja, essa contextualização sobre quando a peça foi escrita e quando ela foi encenada pela primeira vez é importante por dois motivos. Primeiro, porque essa peça, chamada O Escravo, faz parte de todo um movimento de renovação do teatro brasileiro, cuja peça mais famosa é O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Segundo, porque O Escravo é uma peça que foi levada aos palcos pelo mesmo grupo que montou a peça do Nelson Rodrigues alguns dias depois. Então veja, a estreia de ambas as peças aconteceu em dezembro de 1943, né? Mas a peça do Lúcio Cardoso foi encenada, acho que uma semana antes, e o texto já estava pronto desde 1937. Além disso, essa peça do Lúcio Cardoso foi encenada no Teatro de Câmara, que tinha sido também fundado pelo Lúcio Cardoso quando da montagem de A Corda de Prata. Ou seja, mesmo não sendo muito associado à história do teatro brasileiro, né, o Lúcio Cardoso teve um papel fundamental, um papel muito importante para a dramaturgia nacional, pensando que ele sempre esteve ali envolvido nessas coisas importantes que aconteceram para o nosso teatro. Novamente, como eu já falei isso em vários, me referindo a várias das peças comentadas no vídeo anterior, a crítica não recebeu muito bem essa peça intitulada O Escravo, e a alegação principal era que o autor valorizava muito mais o diálogo, a ação, de modo que a peça ficava muito melhor lida do que encenada. Apesar disso, quando comparada às peças anteriores, essa aqui, que eu falei no vídeo anterior, no caso, essa daqui teve uma recepção um pouco melhor, mesmo tendo ficado ali à sombra do Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues. Em todo caso, então, aqui nós temos várias daquelas características góticas que já estiveram presentes nas peças que eu comentei no vídeo passado, que são a atmosfera opressiva, a sensação de estar em um pesadelo, a reflexão sobre a natureza do mal, a loucura, o espaço da casa e, principalmente, a instituição familiar como um elemento que ajuda na dissolução do indivíduo. No início dessa peça, já existe uma indicação de que está caindo uma tempestade, o que por si só já é um mau sinal. E é nessa noite de tempestade que um rapaz chamado Marcos está voltando para casa depois de passar 5 anos internado em um manicômio por ter tido uma crise nervosa que, ao longo da peça, vai sendo interpretada ora como algo psicológico, ora como algo sobrenatural, uma vez que, durante esse surto, o Marcos acabou falando com a voz muito parecida com a de um irmão dele, que já havia morrido antes e se chamava Silas. Quase como se o protagonista aqui tivesse sido possuído pelo fantasma do irmão morto. De modo que é como se o Marcos fosse, logo de início, colocado nessa posição de ser um duplo do irmão, e aí, mesmo que o Silas não apareça em cena, uma vez que ele já morreu, a presença dele sempre assombra essa família. E é significativo que, em dado momento, o Marcos se defina como sendo um fantasma dentro daquela casa, dentro daquela relação familiar que ele estabelece, dado esse seu regresso.
E aí uma coisa muito legal é que a gente fica sabendo disso tudo muito aos poucos ao longo da peça. Então, de início, a gente só sabe que alguma coisa séria aconteceu no passado daquela família, e isso acaba gerando um suspense e a impressão de que há sempre alguma ameaça rondando aquela casa, mais ou menos como aconteceu lá na peça O Homem Pálido, que foi comentada no vídeo passado. Então, em vários momentos, esses personagens sentem presenças estranhas, eles têm medo de andar pela casa, eles têm medo de entrar nos quartos, eles escutam as vozes uns dos outros como se eles estivessem se chamando, mas aí quando eles vão para um determinado lugar, eles descobrem que ou a sala está vazia, ou a pessoa não estava chamando ninguém, e por aí vai. Então veja, esse aspecto sobrenatural presente na peça nos mostra que aquela explicação racional da ciência sobre o surto do Marcos não basta para compreender a realidade dos fatos em si. E aqui a estética gótica ganha ainda mais sentido na medida em que, como eu disse antes, no vídeo passado, o gótico surge como esse contraponto a toda a racionalidade da arte iluminista. E nessa peça há vários elementos ligados ao gótico, principalmente pensando no passado e no segredo familiar que todos conhecem, mas que não pode vir à tona e muito menos ser mencionado. O que, assim como o tema do duplo, se liga à noção do Unheimlich freudiano. A questão é que esse estranho familiar recalcado sempre volta como algo inquietante, como diz o Freud lá no ensaio dele, né, sobre a questão do Unheimlich. E aí, no caso aqui da peça do Lúcio Cardoso, houve, digamos assim, um recalque da memória do Silas, que é esse irmão que morreu, mas essa memória acaba voltando transformada na crise do Marcos, já que todo mundo reconheceu aquela voz dele como sendo algo familiar, como sendo a voz do Silas, mas que por estar saindo da boca do Marcos, acaba ficando estranho. Então veja que aqui nós temos literalmente algo que é conhecido, mas que volta a partir dessa noção da estranheza. Mas enfim, uma vez distanciado por essa ausência de 5 anos, quando o protagonista volta para essa casa da família, ele logo percebe que aquele ambiente está visivelmente decrépito, aquela casa está decadente, até porque, segundo a irmã dele, a irmã mais velha, que é a Augusta, ela teve que gastar muito dinheiro para poder custear o seu tratamento psiquiátrico ao longo desses 5 anos. Então, por exemplo, alguns objetos da casa, sobretudo os objetos do Silas, foram vendidos com a desculpa de arranjar dinheiro. Mas, na verdade, aos poucos a gente vai percebendo que esses objetos do Silas só foram vendidos para tentar livrar a casa e, por tabela, o Marcos da influência do defunto, porque o medo era que o Marcos visse alguma coisa que o fizesse se lembrar do irmão e isso acabasse desencadeando uma nova crise nervosa. Então fica sempre aquela questão, principalmente no primeiro ato. Será que o Marcos está realmente curado ou será que a qualquer momento ele vai surtar de novo? Além disso, o protagonista percebe que essa casa e, na verdade, toda a sua família pararam no tempo. Mesmo porque uma das coisas que foram vendidas foi o relógio do Silas. Então, essa noção de tempo, essa relação dos personagens com a passagem do tempo, acaba se dando a partir de outras vias por conta dessa ausência de algo que marque, de fato, a passagem das horas. E tem-se essa impressão de que a casa ficou parada no tempo, primeiro porque está tudo cheio de mofo, de ferrugem, de poeira, mas segundo porque as roupas das pessoas ali estão velhas e desbotadas, e por fim, porque desde um incidente, 2 personagens praticamente se trancaram em seus quartos. Uma dessas personagens é a Isabel, a irmã mais nova da família, e que supostamente tem alguma doença e por isso mesmo fica trancada o tempo todo com medo
de uma nova recaída e também com medo de desobedecer a irmã mais velha, que é quem administra tudo dessa família. E eu digo que supostamente a Isabel está doente porque quem diz isso é a Augusta. E como essa irmã caçula tem medo de contrariar a irmã mais velha, ela acaba acreditando estar doente. E aí talvez por acreditar-se doente, ela acabe se tornando doente de fato. E assim como o Marcos aparece como uma espécie de duplo do Silas, às vezes tem-se a impressão de que a Isabel é um duplo da Augusta. Quer dizer, a impressão geral é que tudo aqui se resume a um único discurso meio fantasmático que é repetido pelos personagens, que no fundo são todos iguais. E veja bem, o fato dos personagens aqui de O Escravo serem todos iguais, na minha opinião, não é um demérito, muito pelo contrário, tendo em vista que essa construção aparenta ser intencional. Então, é proposital que esses personagens se pareçam em suas atitudes, em seus pensamentos uns com os outros. O fato, então, é que, assim como o tempo não passa na casa, as falas dos personagens se repetem várias vezes, mas sendo ditas por personagens diferentes e com apenas algumas pequenas alterações ao longo da peça. A outra personagem que se isolou no quarto depois da crise do Marcos, que aconteceu há 5 anos, é uma personagem chamada Lisa. Ela era casada com o Silas e, portanto, ela é cunhada do Marcos. Só que mesmo com a morte do marido, a Lisa ficou morando ali naquela casa, já que desde a infância todas aquelas pessoas tinham sido muito próximas umas das outras. Inclusive, não demora muito para a gente perceber que o Marcos sempre foi apaixonado pela Lisa. E pelo visto, o sentimento era recíproco, uma vez que ela só se casou com o Silas porque ele era alcoólatra, muito agressivo e manipulador, tanto com ela quanto com o Marcos. Então, parece que o Silas fingiu estar doente para que a sua vontade fosse feita e assim ele pudesse se casar com a Lisa. E tudo isso só reforça a ideia de que esses dois irmãos, Silas e Marcos, funcionam como duplos, uma vez que o protagonista não apenas falou com a voz do irmão morto, como também ambos gostam da mesma mulher, ou gostaram da mesma mulher, e no presente, ao voltar do manicômio, o Marcos vai ficar dormindo no quarto que pertenceu ao Silas. E aí, por outro lado, isso me fez ficar pensativo, né? Será que a crise do Marcos se deve a algum aspecto, enfim, psicológico, ou será que se deve à culpa que ele sentia por ter traído a memória do irmão ao desejar a mulher dele? Isso porque no dia do surto, o Marcos ficou chamando a Lisa e confundia todas as pessoas que se aproximavam dele com essa moça. Por tudo isso, não é exagero dizer que, apesar de ter saído de um manicômio há pouco tempo, ou talvez exatamente por essa saída ser tão recente, o Marcos não é o personagem mais louco da peça. Na verdade, ele é bem mais lúcido do que as outras personagens da peça. Tanto que ele percebe tudo o que está acontecendo muito rapidamente. Por exemplo, ele percebe que a Lisa só está procurando nele uma espécie de fantasma do irmão morto, né? Uma espécie de fantasma do Silas. Ele percebe desde muito cedo que tem algo de muito errado naquela casa acontecendo, e ele percebe por fim que a grande culpada por esse algo de errado que está acontecendo é a Augusta, por ser ali uma pessoa tão autoritária e porque ela acha que todo mundo está em dívida com ela, já que a Augusta sempre abriu mão da própria vida, segundo ela própria, para cuidar dos outros. Assim, a Augusta aparece na peça como uma personagem profundamente amargurada e presa no próprio ressentimento. Assim como o Marcos esteve preso no manicômio por 5 anos, e assim como as duas outras personagens estão presas também
em seus quartos desde o surto de 5 anos atrás. Na verdade, a casa é como se fosse ali uma prisão. Assim como a casa lá de O Homem Pálido, tem um determinado momento que uma personagem diz que é como se aquela fazenda fosse uma sepultura. Pois bem, o mesmo pode ser dito da casa aqui de O Escravo. E uma das personagens aqui dessa peça diz em dado momento que existe alguma coisa naquele lugar que não deixa que as pessoas continuem vivendo. Então veja, nós estamos falando de um lugar desconfortável, de um lugar que é tão sufocante quanto o hospício, uma vez que tudo ali gira em torno do passado sem qualquer possibilidade de pensar no presente e muito menos no futuro. Na verdade, o final da peça deixa bem nítido que o futuro não é uma possibilidade naquela casa. E é por isso que o protagonista quer tanto sair daquele lugar. Então, o que une as pessoas dessa família é o rancor e o medo que elas sentem umas das outras. De maneira que, apesar dos pesares, mesmo assombradas, é cômodo para essas pessoas não superar a morte do Silas, uma vez que assim elas têm uma espécie de bode expiatório para tanta hostilidade que elas despejam umas sobre as outras. E isso envolve até as circunstâncias da morte desse Silas, uma vez que tudo indica que ele tirou a própria vida. E isso vai ser bastante relevante também conforme a peça avança. Então, no fim das contas, a gente acompanha aqui a destruição de uma família e de um indivíduo que não consegue se livrar das amarras familiares. E por isso mesmo ele se sente escravizado pelo passado traumático dessa casa, e é daí que vem então o título dessa peça ser O Escravo. E aí veja, essa relação conflituosa entre o indivíduo e a família também vai estar presente em O Filho Pródigo, que é a última peça sobre a qual vou falar aqui desse teatro reunido, mesmo porque é a última peça que falta para eu falar mesmo. Como eu ia dizendo, O Filho Pródigo é uma peça que foi escrita por encomenda para ser encenada pelo Teatro Experimental Negro, com direção do Abdias do Nascimento, e essa peça estreou em 5 de dezembro de 1947, ou seja, poucos meses depois da estreia de A Corda de Prata, que havia ido aos palcos em outubro daquele mesmo ano, e que já foi comentada no vídeo anterior. Novamente, note aqui a importância do Lúcio Cardoso para o teatro brasileiro. Essa foi a primeira peça nacional a ser encenada pelo Teatro Experimental Negro, porque todos os personagens são negros, ainda que a temática racial apareça de uma maneira um pouco lateral na peça. E é claro que nós poderíamos aqui até problematizar toda essa questão da produção da peça e pensar que talvez tivesse sido mais apropriado que um autor negro tivesse tomado a frente para escrever esse texto, mesmo sabendo que o diretor e os atores eram todos negros, além de ser aqui um primeiro passo para que se passasse a criar personagens negras para o teatro no Brasil. Então, assim, mesmo sendo um autor branco, né, o Lúcio Cardoso ele acaba tendo uma participação significativa quando nós pensamos no marco que essa peça representa no nosso teatro nacional. Mas enfim, como o título sugere, o Filho Pródigo recupera, às vezes por meio até da inversão e da ironia, a parábola bíblica que está lá em Lucas 15, que fala então sobre o filho pródigo. Aqui na peça nós acompanhamos uma família negra composta pelo pai, uma filha que é a Selene, 3 filhos que são o Manassés, o Assur, que é o protagonista, e o Moabe, e uma nora, que é a Aíla, casada então com o Manassés. Tudo se passa em uma fazenda que pertence a essa família, e essa fazenda ela não tem ali uma localização muito precisa. Então, por exemplo, nós não sabemos se tudo se passa no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo.
Por outro lado, sabe-se que essa fazenda é bem extensa e fica perto de uma estrada por onde passam vários peregrinos. E alguns desses peregrinos, eventualmente, acabam, enfim, pedindo abrigo na casa dessa família dos protagonistas. E aí, como já aconteceu em outras peças, aqui os personagens têm uma relação bastante ambígua com o espaço que eles ocupam, porque ao mesmo tempo em que querem continuar ali naquele lugar para manter as tradições da família, por outro lado, todo mundo, e isso é muito visível, quer sair dessa fazenda, principalmente o Assur, que é o filho do meio e que será então o protagonista. Acontece que o Assur não se sente pertencente àquele lugar e nem àquela família, mesmo porque o irmão mais velho cuidava da agricultura, era o mais ligado à terra, já era casado, ao passo que o irmão mais novo cuidava dos rebanhos, era músico, se relacionava muito bem com a irmã do meio, etc, etc, etc. Enquanto isso, o Assur não tem nada que o ligue àquele lugar e nada que o ligue àquela família, além dos laços de sangue. E existem aqui 3 metáforas que aparecem de maneira recorrente ao longo da peça. A primeira é a que diz que, sobretudo, o Manassés, que é o irmão mais velho, é uma raiz escura, e isso evidencia que ele está preso àquelas terras. A segunda metáfora que se repete é o mar, que surge como um sinônimo do desconhecido, sobretudo como um sinônimo da cultura branca. E aí, por conta disso, a imagem do mar oferece ao mesmo tempo perigo, porque o mar é perigoso, e fascínio, assim como a raça branca também representa para o negro, segundo aqui a ideologia dessa peça, fascínio por um lado, porque essas pessoas aqui sempre viram outras pessoas negras, então não se sabe se existe ou não uma pessoa branca, né? Mas por outro lado, essa cor branca ela também gera certo pânico, certo medo. Ela gera uma sensação de perigo e vocês já vão entender o porquê disso. E essa segunda metáfora do mar se opõe à terceira metáfora recorrente, que é a da rosa negra como representativa da cultura daquela família, ou seja, de uma cultura mais ligada a uma tradição negra. E é por isso que, de início, a imagem da rosa negra aparece como algo que oprime o peito do protagonista, já que ele visivelmente se incomodava com a própria cor, ou ao menos ele ficava muito curioso sobre a possibilidade de existirem pessoas de outras raças. Diante de todos esses conflitos, o Assur quer sair ali daquela região para tentar descobrir a própria identidade e assim, quem sabe, dar um sentido para a vida longe daquela fazenda. E isso, essa vontade dele se concretiza quando chega àquele lugar uma peregrina branca, daí a ideia de que no texto a cor branca aparece como algo perigoso, mas enfim, chega ali àquela fazenda uma peregrina branca que diz ter fome de carne e sangue, o que já a coloca sob suspeita como alguém que vai até aquele lugar para levar a desgraça àquela família. E essa peregrina branca convida o Assur para seguir viagem com ela. Então, para o personagem principal, possuir aquela mulher equivaleria metaforicamente a possuir a raça alheia. Daí ele, enfim, aceitar esse convite sem pensar 2 vezes. E 3 marcas muito interessantes demonstram muito bem o contraste entre essa peregrina e a família do protagonista. Primeira marca, ela é branca e eles são negros. Segunda marca, ela sempre viaja ao passo que eles ficam ali presos àquela terra. E terceira marca, ela trabalha dançando à noite enquanto eles trabalham durante o dia. E aí, por mais que o pai tente avisá-lo, alertá-lo, Assur acaba aceitando o convite e indo embora com a peregrina. Tempos depois ele volta para casa, tal qual o filho pródigo da Bíblia. Mas a diferença é que
ao passo que o personagem bíblico volta para casa pobre, doente, etc e tal, o Assur acaba voltando para essa casa familiar rico e cheio de presentes para distribuir entre os seus familiares. E ele é tão bem recebido pelo pai, cuja fala ecoa a Bíblia, uma vez que o pai diz que o filho estava longe e morto, mas renasceu para a família quando voltou para casa. Enfim, tudo isso faz com que Manassés, que é o irmão mais velho da família, fique com ciúme do Assur, uma vez que ele, Manassés, sempre trabalhou nas terras da família, sempre, enfim, demonstrou ser muito fiel aos ideais da família, e mesmo assim ele nunca foi tão bem tratado quanto o traidor do Assur, que no fundo, também sentia um pouco de inveja do irmão mais velho, porque o Manassés estava em seu lugar naquela fazenda. Ele se sentia bem, ou pelo menos ele se sentia melhor do que o Assur naquele lugar, e isso despertava, de certa maneira, um incômodo nesse irmão do meio. Então, agora, mesmo depois de todos esses anos de trabalho na terra da família, o Manassés percebe que esse trabalho não valeu muita coisa, porque, por exemplo, ele nota que os escravos trazidos pelo irmão têm roupas melhores do que a dele, né? Então, para que ele iria continuar sendo fiel à família se ele não era reconhecido? Para que ele ia continuar trabalhando tanto se a roupa dele era pior do que a roupa de um escravo, né? Mas aí é claro que existem aqui alguns fatores complicadores, e a relação conflituosa entre esses dois irmãos é um desses fatores, que vão ser desencadeados indiretamente pela influência da tal Peregrina Branca, que é a grande vilã da história. O que acontece é que Aíla, mulher de Manassés, é tão insatisfeita com aquela vida na fazenda quanto o próprio Assur, e por isso pede que ele a leve embora dali. E na verdade, no terceiro ato da peça, todos os filhos pretendem sair da fazenda, com exceção do Manassés, e deixar o pai ali para trás. Segundo então a Aíla, que é cunhada do protagonista, ela está infeliz no casamento, o que me fez lembrar bastante lá de A Corda de Prata, já que ela foi prometida ao Manassés ainda na infância. E agora que ela pode escolher, a Aíla prefere conhecer outros lugares por nunca ter conseguido sair ali daquela fazenda. Só que essa saída do protagonista acaba levando a uma tragédia familiar. Essa segunda saída do protagonista acaba levando a uma tragédia familiar que, no fim das contas, tem um lado positivo, uma vez que é graças a ela e ao fato de ter ido embora de casa que o Assur volta, agora sim, como o filho pródigo e arrependido, que acaba pedindo desculpas ao pai e finalmente se dá conta de que em outros lugares ele era sempre tido como alguém diferente, como alguém estranho, ao passo que ali na fazenda, junto do pai, ele estava entre os seus. E aí veja, no fim das contas, ainda que por um outro prisma, a grande questão dessa última peça que eu acabei de comentar, que é o Filho Pródigo, também é algo recorrente na obra do Lúcio Cardoso como um todo, que é a reflexão sobre o eu, a reflexão sobre a identidade. Daí a minha recomendação enfática para que você a leia também, certo? Com isso, eu encerro os meus comentários aqui sobre o Teatro Reunido do Lúcio Cardoso. Gostei muito de ter, enfim, entrado em contato com essas peças. Algumas dessas leituras se tornaram preferidas aqui deste ano de 2023, e por isso fica aqui a recomendação. Não sei se é fácil encontrar esse livro na internet ou em livrarias, em sebos, enfim, mas se você encontrar, fica aqui a sugestão, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para algumas coisas que eu fui mencionando aqui ao longo dessa minha fala, e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos.
Muito obrigado às pessoas que já apoiam. E para você aí que quer fazê-lo, mas que não pode financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.